Antes de compartilhar a palavra com você nessa noite, eu quero nesse momento também, de verdade, agradecer a Jesus por essa obra, por esse mais novo livro que o Senhor nos deu. Amém. Que bom que você está alegre. Eu acho que você poderia celebrar um pouco mais. Aleluia! Aleluia! Irmão, talvez você não saiba disso, mas esse livro que o Senhor nos deu, faz parte de uma jornada de mais de 20 anos de fé, passando pelos maiores e maiores desafios, tendo que vencer os inúmeros gigantes. Eu creio de verdade que essa obra vai ser como um instrumento de Deus e um canal de Deus na tua vida. Mas essa obra ela tem um objetivo ainda maior. Isso mesmo. Que bom que tem uma pentecostal lá no fundo. Essa obra, esse sonho que eu estou pegando nas mãos, ele nasceu para concretizar um sonho ainda maior. Talvez você não saiba disso, mas todo o recurso, todo o valor, todo o dinheiro, todo o investimento que você vai fazer nessa obra, ele tem como objetivo ser direcionado 100% para a construção da nossa escola. Ah, irmão, celebra, porque não é sobre mim, não é sobre um homem, é sobre uma cidade, é sobre o teu filho, é sobre a tua família. Aleluia, aleluia. Então todo recurso, todo investimento que você vai fazer na aquisição dessa obra, ela vai ser direcionada para a construção da nossa escola. Amém? Ao final do culto, o que é que nós vamos fazer? Eu vou me dirigir ao nosso stand e lá nós vamos tirar uma foto com você, nós vamos assinar o livro e também nós vamos orar por você, amém? Então fala para a pessoa que está do teu lado: meu irmão, chegou o dia de você me abençoar. Eu não quero pizza, fala. Eu também não quero cachorro quente. Eu também não quero churrasquinho. Pergunta agora para ele: o que é que você quer? Não, fala: o que é que você quer? Fala para ele agora: eu quero o livro. Eu quero o alimento que sacia, não que me sacia hoje, mas também vai me saciar amanhã. Fala para ele: eu quero um livro que vai me saciar e vai me levar para a eternidade. Fala para ele. Aleluia. Irmão, se você não adquirir esse livro hoje, que Jesus tenha misericórdia da sua vida. Tem alguém que está animado em ouvir e receber a palavra de Deus? Não, eu vou perguntar mais uma vez. Tem alguém que está animado em ouvir, receber e celebrar a palavra de Deus? Então olha para esse irmão que está do teu lado. Eu já comecei a pular. Olha para esse irmão que está do teu lado e diz para ele: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa e do lado da pessoa certa. Fala para ele: prepare-se para viver o melhor domingo da tua vida. Aleluia! Gênesis, capítulo 26, a partir do versículo número 1. Eu prometo para você que eu vou tentar ser rápido, prático e profético. Mas eu queria te dizer, no nome de Jesus, eu tenho aprendido nessa minha jornada de fé, que tudo aquilo que você reage, quando homens reagem, quando uma igreja reage, os céus se movem. Então, à medida que Deus for liberando uma palavra sobre a tua vida, os céus forem revelando verdade sobre você, vai dando um aleluia, vai dando um glória a Deus. Se necessário for, fica de pé. Quem sabe até sacode a pessoa que está do teu lado, mas reaja nessa noite no nome de Jesus. Hoje eu estou mais pentecostal do que nunca. Abre comigo no livro de Gênesis, capítulo 26, a partir do versículo número 1. Assim diz o texto, coloca na tela: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até Abimeleque, rei dos filisteus. Presta atenção, dentro da história bíblica, dentro da narrativa bíblica, os filisteus sempre foram o povo inimigo do povo
de Deus. Guarda bem essa informação, porque ela vai ser útil ao longo da ministração. Abimeleque, os filisteus em Gerar. O texto continua e diz: o Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça. Fala comigo, não desça. Fala mais uma vez, não desça. Agora olha para a pessoa com olhar de profeta, voz de profeta, e diz: não desça. Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indico. Irmão, o que é que tinha naquela terra? Fome, escassez, miséria, adversidades, conflitos dos mais variados. E é dentro desse ambiente, presta atenção, porque essa palavra vai mudar a tua história. É dentro desse ambiente de escassez, de crise, que Isaque decide, entende que precisa ir para um outro lugar. E no meio da decisão de ir para um outro lugar, por causa da crise presente, Deus intervém, os céus intervêm e diz: Isaque, não desça. Isaque, não vá. Irmão, olha para mim no nome de Jesus. Muitas vezes o maior ato de obediência que você pode dar a Deus é não indo, é não fazendo e é não se movendo. Deus, ele diz para Isaque: não vá para o Egito, fique na terra que eu lhe indico. No versículo 3 vai dizer: permaneça nessa terra mais um pouco. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz para ela assim: aguenta só mais um pouquinho. Não, mas fala de forma profética. Diz assim para ela: espera só mais um pouco. Irmão, e se Deus nessa noite está pedindo para que você, olha para mim porque isso é importante. Se nessa noite Deus está olhando para você e está pedindo para que você continue batendo na mesma porta, e se nessa noite Deus está olhando para você e dizendo: ei, continua fazendo o mesmo pedido. E se nessa noite Deus está olhando para você e está dizendo: ei, continua procurando no mesmo lugar. Por que, pastor? Eu não entendi, eu vou te explicar. É porque muitas vezes nós mudamos quando batemos e a porta em que nós estamos batendo, ela não se abre. Muitas vezes nós mudamos o pedido porque aquilo que nós estamos pedindo muitas vezes não acontece. Olha para mim, muitas vezes nós paramos de procurar naquele lugar, uma vez que nós não encontramos. Mas Deus me pede para te dizer nessa noite: continua batendo, porque a porta em que você está batendo vai se abrir. Ei, continua batendo, continua pedindo, porque aquilo que você está pedindo vai acontecer. Deus me pede para dizer nessa noite: continua procurando no mesmo lugar, não muda o lugar, porque nesse lugar você vai encontrar. Nós mudamos quando na verdade nós deveríamos perseverar. Nós mudamos quando na verdade nós deveríamos permanecer. Nós mudamos quando na verdade nós deveríamos continuar. Diz mais uma vez para a pessoa que está do teu lado: aguenta só mais um pouquinho. O texto diz: permaneçam nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoar. Alguém precisa ouvir isso. Na terra da obediência tem duas coisas que te são garantidas. Eu não entendi, pastor, eu vou continuar te explicando. Na terra da obediência tem duas coisas que não vão te faltar. A primeira, a presença. A segunda, a bênção. Lagoinha Canoas, no lugar da obediência nunca vai te faltar a presença e a provisão. Ei, em meio à obediência eu estou aqui e eu vim para te dizer que nunca vai faltar a bênção e a provisão. Nunca vai faltar o sustento e a presença. Nunca vai faltar a bênção. No lugar da obediência nunca vai te faltar a presença e a bênção. O texto continua e diz: permaneçam nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei
seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. E lhe darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos dessa terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu, e guardou os meus preceitos, e guardou os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Pastor, qual é o título da mensagem de hoje? Continue cavando. Pastor, qual é o título da mensagem de hoje? Continue cavando. Fala para pelo menos 2 pessoas que estão à tua volta. Continue cavando. Fala para você não estar autorizada a desistir de cavar. Fala para ela, continue cavando. Existe algo diferente nessa noite. Alguém aqui já começou algo na vida e não terminou? Tem alguém aqui que já começou alguma coisa na sua vida e não terminou? Quem não levantou a mão significa que terminou tudo que começou ou não quer participar da enquete? Irmão, quem aqui já começou uma dieta na segunda-feira e não resistiu até a sexta-feira? Tem noites que Deus me usa. Quem aqui já começou um curso de inglês e na jornada desistiu? Quem aqui já passou pelo golpe? Tem gente que já está tremendo quando fala golpe. Quem aqui já passou pelo golpe de adquirir, comprar um pacote na academia de 1 ano? É forte. E não foi 1 mês. Escuta, o nosso maior desafio não é começar. O nosso maior desafio é terminar aquilo que nós começamos. O nosso maior desafio não é dar o play. O nosso maior desafio é permanecer quando o play já foi dado. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, ele vai reiterar em várias das suas cartas: ouça bem o que eu vou te dizer aqui nessa noite, porque essa palavra pode mudar a tua história. Olha para mim, no nome de Jesus. No reino de Deus, mais importante do que a velocidade é a fidelidade. Porque no reino de Deus, vitorioso não é aquele que chega em primeiro. No reino de Deus, vitorioso é aquele que permanece fiel até o fim. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em Filipenses capítulo 1, versículo 6: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês é fiel e justo para completar até o dia de Cristo Jesus. Repito, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês é fiel e justo para completar até o dia de Cristo Jesus. Lagoinha, Canoas, nessa noite eu tenho uma boa notícia para te dar. Por mais que você seja inconstante, por mais que você seja instável, você tem um Deus que termina tudo aquilo que Ele começa. Porque o teu Deus, Ele não é homem para mentir, tampouco para se arrepender. Ele fala, Ele faz, Ele promete, Ele cumpre. Olha para mim, no nome de Jesus. Deus não deixa a obra inacabada. Deus não fica devendo nada a ninguém. Eu posso pregar ou vocês querem que eu pregue salmos hoje? Acontece que esse versículo ele tem uma observação que muitas vezes passa desapercebido aos nossos olhos quando da leitura. Olha para mim. Deus só termina a obra que Ele começa. Repete ou passa.
Deus só termina a obra que Ele começa. Significa dizer que aquilo que você começou na força do teu braço, dê um jeitinho para terminar, porque Deus não termina a obra que não foi Ele que começou. Deus não financia aventuras. Agora, se Ele te der uma palavra, fique em paz, fica tranquilo, porque aquele que começou Lagoinha Canoas é fiel e justo para cumprir. Pelo amor de Deus, nós precisamos expulsar, Alex, da nossa vida esse espírito de instabilidade. Nós precisamos expulsar de uma vez por todas da nossa vida esse espírito de inconstância. Um dia nós queremos ganhar Canoas para o Senhor Jesus, no outro dia a gente não quer sair nem de dentro do quarto. Um dia a gente quer ganhar as nações para Jesus, no outro dia a gente não quer falar de Jesus nem para o colega de trabalho. Vida cristã não é sobre o que você fez e não é sobre o que você vai fazer. Vida cristã, presta atenção, é sobre o que você está fazendo hoje. O apóstolo Paulo vai dizer: uma coisa eu faço, eu esqueço o que ficou para trás e eu avanço. Verbo no presente. Eu esqueço o que ficou para trás e eu avanço. Eu esqueço o que ficou. Ninguém está entendendo. Eu esqueço o que ficou para trás e eu avanço. Não. Eu esqueço o que ficou para trás e eu avanço. Ei, você não está entendendo. Eu esqueço o que ficou para trás e eu avanço. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente lembra daquilo que a gente deveria esquecer e esquece daquilo que a gente deveria lembrar. Mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: esquece e avança. Eu vou falar baixinho para não acordar o time lá de trás. Esquece e avança. Esquece e avança. Ei! Deixa para trás o que tem que deixar para trás. Esquece e avança. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Ei, tem lugares que não te cabem mais. Esquece e avança. Tem mesas que não te cabem mais. Esquece e avança. Esquece Lagoinha Canoas e avança para aquilo que está à tua frente. Eu não sei se eu falo ou não falo. Eu vou falar por conta e risco de vocês. Irmão, tem gente que não é dessa igreja, é de outro lugar. Tem gente, olha para mim no nome de Jesus, que está seguindo o ex. E o pior, ele te bloqueou, viu? Aí o que é que você fez? Você fez um perfil fake. Só olha para frente, não olha para o lado para não constranger. Tudo para frente, olhando para frente, para o autor e consumador da fé. Não olha para o lado. Ei, não. Eu não acredito. Eu não acredito que agora ele está com ela. Ela se dizia ser a minha amiga, a minha melhor amiga, e ele me trocou por ela. Eu não acredito. Olha para mim. Hoje é sofrimento, mas amanhã é livramento. Deus está te poupando de uma vida de dor, de uma vida de amargura, de uma vida de tristeza, Lagoinha. Sofrimento hoje, mas é livramento, proteção e direção amanhã. O que é que eu devo fazer, pastor? Esquece. Tem gente que entrou aqui desanimado, prestes a desistir. Sabe qual é a palavra de Deus para você nessa noite? Esquece e avança. Vem comigo para o texto. Gênesis capítulo 26, a partir do versículo número 1. O texto vai nos dizer que houve fome naquela terra. Primeiro ponto que a gente precisa entender e observar nesse texto é que o tempo não era favorável para Isaac. Havia escassez,
Havia um ambiente de fome, havia um ambiente de sede, haviam muitos desafios, e diante daquela realidade, daquele cenário que o envolvia, Isaac decide ir para um outro lugar. Isaac decide ir para uma cidade chamada Gerar. Pega o que eu vou te dizer no nome de Jesus. Mais importante do que o lugar em que você está, é o que você está fazendo no lugar em que você se encontra. Eu vou repetir. Mais importante do que o lugar em que você está, é o que você está fazendo no lugar em que você se encontra. Isaac vai para Gerar. Gerar, olha para mim, um pequeno contexto. Isaac era uma cidade que era rota para o Egito. Deus intervém, Deus aparece no meio da decisão de Isaac e diz: não desça ao Egito. E o Egito, dentro de uma narrativa bíblica, nós sabemos que representa o mundo. Faraó representa o diabo. O Egito, para nós que somos cristãos, representa o lugar do medo, o lugar da escassez. O Egito, para nós que somos cristãos, representa o lugar de cativeiro, representa o lugar do pecado. E é exatamente um ambiente como esse que Deus olha para Isaac e diz: não vai. Não desça. Sabe o que é que acontece, Lagoinha? É que a gente está acostumado só com os sims de Deus. Agora eu preciso te fazer essa pergunta agora à noite. E quando Deus diz para você não? Nós estamos acostumados aos sims de Deus. E quando Deus olha para mim, para você e diz: não vai, não fala, não desça. Eu tenho 4 filhos, como vocês sabem. Estamos trabalhando no 5º, se o Senhor permitir. Recebe essa unção da fertilidade agora, da multiplicação. Pega. Nós temos 4 filhos. E deixa eu te dizer, nós dizemos sim para eles, mas nós também precisamos dizer não para eles. Eu confesso para vocês que eu tenho um pouco de dificuldade em dizer não. Quem é que se identifica? Deus nos perdoa, perdoa todos nós. A Liane já tem um pouquinho mais de facilidade. Nós dizemos não para os nossos filhos e eles ficam tristes. Nós dizemos não para os nossos filhos, eles choram. Nós dizemos não para os nossos filhos e eles dão uma semi-endemoniada. Mas logo eles voltam. A pergunta que Deus está nos fazendo nessa noite é: ei, e quando você esperava o sim de Deus e Deus olha para você e diz: não desça, não fale, não faça. Esse texto é muito interessante porque Deus olha para Isaac e diz: não. E sabe qual é o mais interessante nesse texto? Olha para mim, eu já estou quase indo para o final. O mais interessante nesse texto é que Isaac poderia contra-argumentar. Isaac poderia dizer: Deus, mas no lugar em que eu estou tem fome, no lugar em que eu estou tem escassez, no lugar em que eu estou tem muitos desafios, os tempos não são favoráveis. Isaac poderia contra-argumentar com Deus. Isaac poderia dizer: Deus, isso não é justo. Mas sabe o que Isaac prefere fazer ao invés de contra-argumentar ou justificar? Sabe o que Isaac prefere fazer ao invés de murmurar? Semear. Na terra que ele estava, semear. A terra estava com crise, Isaac está semeando. A terra é seca, Isaac está semeando. Tem muitos desafios, Isaac está semeando. Os tempos não são bons, Isaac está semeando. Deixa eu dizer algo para você que talvez você ainda não entendeu. Na terra da obediência sempre vai ter a presença e a bênção. Na terra da obediência nunca vai te faltar a provisão. Você ainda está comigo? Irmão, eu creio no nome de Jesus que eu estou diante de uma igreja madura. Sabe o que é que acontece muitas vezes comigo e com você? Diante da crise, olha para mim, diante do desafio, diante do milagre que não chega, diante da cura que não bate a porta, diante da provisão que não cai. Sabe o que é que nós estamos acostumados a fazer muitas vezes? Nós somos tentados a voltar para os lugares de onde Deus nos tirou. Quando a cura não chega, eu quero voltar para o Egito.
Quando o milagre não bate na porta, eu quero voltar para o Egito. Quando a provisão não cai do céu, eu quero voltar para o Egito. Mas eu estou diante de uma igreja madura que diz assim: pastor, avisa para Faraó que por mais maior que seja a crise que eu estou passando, para o Egito eu não volto mais. Eu creio que eu estou diante de uma igreja que é madura o suficiente para dizer: pastor, avisa para o diabo que para o inferno eu não volto mais, para aquele lugar eu não volto mais, para aquele lugar eu não volto mais, ali não é a minha vida, ali não é o meu destino. Avisa para o inferno. Eu declaro que você vai resistir à tentação de voltar para lugares que Deus já te tirou. Eu declaro que você vai resistir à tentação de não voltar para relacionamentos que Deus te arrancou. Pastor, desde o dia que eu aceitei Jesus, desde o dia que eu decidi viver uma vida em santidade, pureza, integridade, temor diante dele, as coisas só ficaram difíceis, a situação só aumentou, as crises. Eu tenho uma palavra para você nessa noite: toda renúncia na terra gera uma recompensa nos céus. Para cada renúncia que você fizer na terra, tem uma recompensa dos céus aguardando por você. Ei, toda renúncia que você fizer aqui em nome do Senhor, fica tranquilo, porque Ele vai te honrar. Há uma palavra profética nessa noite. Há uma palavra profética nessa noite. Isaac está querendo ir para o Egito para resolver um problema. E Deus aparece, Deus intervém, Deus surge no meio da situação e diz: Isaac, fica no deserto, Isaac, só mais um pouquinho. Isaac, fica no lugar que eu te pedi para ficar só mais um pouquinho. Isaac, eu quero que você fique no deserto, Isaac. Deixa eu dizer algo para você no nome de Jesus. O que acontece é que fizeram com que acreditássemos que o deserto é terrível. Eu vou repetir. Nos fizeram acreditar e crer que o deserto é um ambiente de crise, que no deserto só há dor, que no deserto só há medo. E sim, olha para mim no nome de Jesus, deserto não é lugar para nós estabelecermos as nossas tendas, não é. Deserto é lugar de passagem, sim, eu acredito e eu creio nessa realidade. Eu creio que deserto não é lugar para a gente estabelecer a nossa casa, deserto não é o nosso destino, deserto não é o nosso endereço final, não. Deserto é lugar de travessia. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: por que você está com tanto medo do deserto? Por que você está com tanto medo do deserto? Se a minha Bíblia diz que no deserto havia uma coluna de fogo que protegia os filhos de Deus do frio da noite. Por que você está com medo do deserto, se a minha Bíblia diz que havia uma nuvem que protegia os filhos de Deus do calor escaldante do sol? Por que você está com medo do deserto, se a minha Bíblia diz que no deserto havia uma nuvem que dirigia o povo? Por que você está com medo do deserto, se no deserto foi o único lugar que a Bíblia relata que os pés cresciam e as sandálias cresciam juntas? Por que você está com medo do deserto? Por que você está com medo do deserto, se no deserto foi o único lugar em que as roupas não se desgastavam? Por que você está com medo do deserto, se no deserto foi o único lugar em que o maná caía todo dia do céu? Por que você está com medo do deserto, se no deserto tem provisão, tem direção e tem proteção? Por que você está com medo do deserto, se foi no deserto que Jesus foi servido pelos anjos? Por que você está com medo do deserto, se foi no deserto que Deus disse para Moisés: fala para Faraó liberar o meu povo para que possa ir no deserto fazer uma festa para mim? Pastor, eu não entendi nada. Então me deixa te dizer: no deserto em que você se encontra, nunca vai faltar provisão. No deserto em que você se encontra, nunca vai faltar proteção. No deserto em que você se encontra, nunca vai faltar direção.
no deserto em que você está, vai ter festa. Fala para esse irmão que está do teu lado: meu irmão, eu não sei no teu deserto, mas no meu deserto vai ter festa. Fala para ele: no meu deserto vai ter festa. Fala para ele: no meu deserto vai ter milagre. No meu deserto vai ter cura. No meu deserto vai ter libertação. No meu deserto vai ter renovo. No meu deserto vai ter uma nova estação. No meu deserto vai ter alimento. Não vai faltar nada no meu deserto. Vai ter festa, Lagoinha, no nosso deserto. Tem pessoas que chegaram hoje aqui dizendo assim: pastor, eu não aguento mais o deserto. Tem. Mas Deus me pede para te dizer: fica só mais um pouquinho, porque no lugar da obediência não vai faltar a presença e a bênção. Aleluia! Tem alguém que acredita nessa palavra? Oh! Isaac precisa ir para gerar, para prosperar, pensava ele. Isaac achava que indo para um outro lugar, só nesse outro lugar prosperaria. Só no Egito prosperaria, porque em Gerar havia crise. Anota aí 3 coisas que você precisa fazer em dias difíceis. Eu sou pentecostal, mas eu também sou pastor batista. Anota os pontos. Primeiro ponto que você precisa entender para prosperar em tempos de crise: lançar semente. Segundo ponto que você precisa entender para prosperar em tempos de crise. Já estou terminando, fique em paz. Segundo ponto que você precisa entender para prosperar em tempos difíceis: olha para mim, cavar poços. Terceiro ponto que você precisa entender para prosperar em tempos de crise: levantar altares. Pastor, foi isso que Isaac fez? Sim. Aonde? No lugar que Deus disse para ele ficar. Gênesis capítulo 26, versículo 12, coloca na tela, pelo amor de Deus. Assim diz o texto: Isaac formou lavoura naquela terra. Espera aí, a terra não era seca? A terra não era difícil? Não estava em crise? Não haviam inúmeros desafios? Os tempos não eram difíceis? Mas Isaac, nessa terra, nesse lugar, a palavra vai dizer que ele semeou. Nessa terra que não nascia nada, a palavra vai dizer que Isaac semeou. Sabe por que Isaac prosperou nessa terra? Porque ao invés de murmurar, ele preferiu semear. Sabe por que algumas coisas na tua vida não mudam? Porque ao invés de semear, você prefere murmurar. Eu vou repetir por conta e risco sua. Ao invés de ir no lugar em que Deus te plantou, você semear, você prefere muitas vezes murmurar. E eu não sei se eu falo. Eu vou falar. A murmuração é a oração feita ao diabo. Eu quero declarar sobre a tua vida. Eu declaro sobre a tua vida nessa noite, no nome de Jesus, que porque você preferiu, no lugar em que você está, não murmurar, mas semear, você vai comer, você vai desfrutar do poder que carrega uma semente. Ao invés de murmurar, posso te dar um conselho? Comece a semear, comece a plantar. Não, pastor, mas o senhor não está entendendo. O lugar em que eu estou está em crise. Você não é daqueles que caminha por vista, você caminha por fé. A terra pode até estar em crise, mas os céus não estão em crise. O teu Deus não está em crise.
A pergunta hoje que eu preciso te fazer é qual vai ser a maneira que você vai se mover diante desse ambiente de crise? Você vai semear ou você vai murmurar? Você vai caminhar de maneira em que é contrária à palavra de Deus, ou você vai abraçar a palavra de Deus? Você vai paralisar ou você vai se mover? Você vai fazer de qualquer forma no lugar que você está, ou você vai fazer da melhor forma possível? Ai, Jesus, eu não queria pregar essa palavra hoje. Isaac poderia estar murmurando, reclamando, desanimado, desestimulado, mas ele está semeando. E eu imagino, porque Isaac está semeando numa terra seca, numa terra difícil, em um ambiente totalmente hostil, e muitos estão dizendo: você está maluco. E ele: você está doido. E ele: não vai dar certo. E ele: nada do que se planta nessa terra cresce. E ele: porque Isaac preferiu semear ao ouvir a voz contrária, ele prosperou. Pastor, eu estou com raiva dessa palavra, porque tudo que eu queria ouvir nessa noite não era continue semeando, mas Deus te trouxe nessa noite aqui só para te dizer: continua semeando, continua batendo, porque essa porta vai se abrir. Continua fazendo o mesmo pedido, porque em uma hora a resposta chega. Continua procurando no mesmo lugar, porque vai ter um dia que você vai encontrar. Continua semeando, porque aquele que semeia com lágrimas, eu libero essa palavra sobre você, muito em breve, muito em breve, muito em breve, colherá com júbilos. Continua semeando, Lagoinha. Continua semeando no lugar em que Deus te plantou, Lagoinha. Continua semeando no teu trabalho, Lagoinha. Continua semeando no teu casamento, Lagoinha. Continua semeando em tudo aquilo que carrega o teu nome, Lagoinha, porque muito em breve você vai colher as sementes que um dia você semeou. Você ainda está comigo? Isaac formou lavoura, diz o texto. Ele acreditou quando todo mundo disse que não ia dar certo. Pastor, e o que é que aconteceu? Gênesis capítulo 26, versículo 12. Eu preciso ir para o final. Vamos subir no louvor. Gênesis capítulo 26, versículo 12. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano, colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Pastor, por que Isaac colheu 100 vezes mais? Porque a propriedade, olha para mim, porque a propriedade não está no lugar, porque a prosperidade está na obediência. Eu vou repetir. Pastor, por que Isaac naquela terra seca, sem vida, prosperou 100 vezes mais? Porque a prosperidade não está no lugar, a prosperidade está na obediência. A tua obediência vai gerar o favor de Deus. A tua obediência vai gerar os milagres de Deus. A tua obediência vai fazer você viver um infinitamente mais de Deus. A tua obediência traz a graça do céu. Você crê nisso no nome de Jesus? Quando você caminha em obediência, o extraordinário te encontra. Será que você não entendeu? Quando você caminha debaixo de obediência, o sobrenatural te acha. Será que você não entendeu? Quando você caminha debaixo de obediência, o incomum te alcança, porque a obediência atrai o favor de Deus. Lagoinha, Canoas. Pessoas que estão desanimadas nesse lugar, Deus me pede para te lembrar que você está no ano da compaixão, mas daqui a pouco mais de 40 dias você vai entrar no ano da provisão. E eu declaro sobre a tua vida que no ano da provisão você vai receber 100 vezes mais. 100 vezes mais sobre o teu casamento, 100 vezes mais sobre o teu ministério, 100 vezes mais sobre os teus negócios, 100 vezes mais sobre os sonhos que Deus colocou no teu coração,
100 vezes mais sobre a cabeça dos teus filhos, 100 vezes mais sobre o teu lar, 100 vezes mais sobre a tua casa, 100 vezes mais sobre você. Oh. Gênesis 26, 13. O texto vai dizer, coloca na tela. Coloca na tela. Gênesis 26, 13. Vamos lá, midianitas. Assim diz o texto. O homem enriqueceu. Fala comigo, enriqueceu. Enriqueceu. Irmão, por que eu faço questão de fazer com que você repita? Porque existe uma teologia do inferno que roubou de nós esse lugar da riqueza. Então quando se fala em riqueza, a gente começa a ter calafrios. Deixa eu dizer algo para você no nome de Jesus. Quem foi que disse que riqueza, enriquecer do capeta, é o próprio capeta? Porque Deus não tem problema em te enriquecer. Eu vou repetir para que você possa entender. Deus não tem problema em fazer com que você prospere. Deus não tem problema em te dar aquilo que não te vai te governar. O problema é quando o dinheiro sai do bolso e vem para o coração. Mas Deus não tem problema em te enriquecer, em te fazer prosperar, em te impulsionar e te fazer viver grandes e poderosos sonhos. Deus não tem problema. O texto continua. E a sua riqueza continuou a aumentar, até que ele ficou. Deus não tem problema em te dar riquezas. Acontece que nem todo mundo vai celebrar as tuas vitórias. Eu repito, nem todo mundo vai celebrar as tuas vitórias. Gênesis capítulo 26, versículo 14. Possuía tantos rebanhos Isaque e servos, que os filisteus o invejavam. Olha para mim, na tua vida você vai ter dois tipos de gente. Na tua vida vai aparecer os israelitas, mas também na tua vida vai aparecer os filisteus. Olha para essa pessoa que está do teu lado, só para ver se ela é filisteu ou se ela é israelita. Os filisteus são aqueles que surgem na tua vida para entulhar os teus poços. Sabe aquelas pessoas que não celebram as tuas conquistas? Mas deixa eu te dizer algo no nome de Jesus nessa noite. Para todo filisteu que se levanta contra você, existe uma multidão de anjos que estão aplaudindo as tuas vitórias, que estão aplaudindo as tuas conquistas, que estão aplaudindo o teu progresso, que estão aplaudindo a tua prosperidade, que estão aplaudindo as tuas riquezas. Para cada filisteu que se levanta, uma multidão de anjos diz: o meu filho, a minha filha. Olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim: não se esquece de mim quando você enriquecer. Lembra de mim, porque 2025 está chegando e é o ano da provisão. Prepara! Eu não sei se você está recebendo essa palavra, mas eu estou sentado aí pegando cada uma delas. 26:15. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Versículo 16. Então Abimeleque pediu a Isaque: saia de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Me escuta, se você está sendo expulso de alguns lugares, fica tranquilo, porque na verdade o que Deus depositou em você é tão grande que não cabe mais no lugar em que você está. Os homens estão dizendo: eu estou expulsando, e Deus está dizendo: eu estou promovendo. Estão dizendo: eu vou expulsar, e Deus está dizendo: eu vou reposicionar. Estão te expulsando? Não, Deus está te promovendo.
O que Isaac fez? Versículo 17. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Olha para mim. Deus pede para Isaac não sair de Gerar. Abimeleque, o rei dos filisteus, pede para Isaac sair de Gerar. Sabe o que Isaac faz? Ele vai para o vale em Gerar. Pastor, significa que, por mais que estejam me expulsando e me colocando para o vale, eu vou feliz para o vale, mas eu não saio do lugar da obediência. O rei quer que eu saia de Gerar. Eu não vou sair, mas eu vou para o vale. Vale é lugar de morte, vale é lugar de dor, vale é lugar de escassez. Para mim não importa, eu vou para o vale, mas eu vou feliz, porque eu não vou sair do lugar da obediência. Eu não vou sair do lugar em que Deus disse que eu tinha que ficar. Por mais que o lugar tenha escassez, por mais que o lugar tenha fome, por mais que tenham desafios no lugar, eu prefiro ficar no vale, mas eu fico com Deus. Eu fico no vale, mas eu fico com a presença. Eu fico no vale, mas eu fico com a bênção. Eu não saio do vale enquanto Deus não disser sai. Eu preciso terminar. Tem gente que está no vale. Tem gente que está no vale. Mas sabe o que é que Deus me pede para dizer para você que está no vale? Aguenta só mais um pouquinho. Porque mesmo no vale em que você está, tem bênção e tem presença. Volta comigo para o texto. Gênesis 26, 18 vai dizer: Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão. Aqui tem um detalhe, presta atenção, já vou terminar, presta atenção. Antes de Isaac cavar novos poços, o que é que Isaac faz? Ele desentulha os poços que um dia foram cavados pelo seu pai e que foram entulhados pelos filisteus. Veja bem, antes de Isaac cavar novos poços, ele desentulha os poços que um dia foram cavados pelo seu pai e que foram entulhados pelos filisteus. Eu não entendi, então vou me fazer mais claro para que você possa compreender. Ei, não é só sobre novos poços que Deus quer te dar. Tem muita coisa na tua vida que tem que ser desentulhada. Tem muitos poços que Deus já te deu que estão entulhados. Tem muitos sonhos que Deus já colocou na tua mão que estão engavetados. Tem muitos planos que Deus já te deu que você colocou do canto da mesa. Ei! Tem muitos poços que Deus já te deu, mas que estão entulhados. Deus me pede para te dizer: antes de cavar novos poços, desentulhe os poços que Ele já te deu. Eu vejo como Deus nesse momento abrindo a gaveta e tirando papéis que estavam escondidos embaixo de livros e colocando em cima da mesa e dizendo: faz muito tempo que eu te dei, eu sei. Faz muito tempo que eu te dei, eu sei. Mas o sonho que eu te dei lá no passado, ele continua vivo no presente. Continua cavando. Não cave um novo poço. Não é sobre novos sonhos. É sobre desentulhar os sonhos que eu já te dei. Deus vai estar nessa semana te lembrando de sonhos que Ele já colocou no teu coração. Mas Ele não vai só te lembrar. Ele vai dizer: chegou a hora de acontecer. Chegou a hora de realizar. Aquilo que era impossível, agora é possível. Não se trata só de viver novos sonhos. O que Deus quer nos dizer nessa noite é: desentulha os poços antigos. Lagoinha, Canoas, é tempo de desentulhar poços. Lagoinha, Canoas, você não está autorizada a desistir. Lagoinha, Canoas, você não é daqueles que retrocedem e são destruídos. Você é daqueles que esquecem e avança. Eu
não sei você, mas eu sinto tão forte um ambiente profético. E ambientes proféticos como esse, toda palavra liberada do altar são como decretos. Se você não quiser acreditar, o problema é seu. Mas irmão, se você acreditar na palavra do Senhor, aquilo que estava sem vida ressuscita. Aquilo que não tinha mais jeito se torna um testemunho. Aquilo que tinha morrido agora se coloca de pé. Os sonhos que eram impossíveis agora se tornam naturais. Ei, quando você acredita na palavra de Deus, não existe inferno que pode te retirar. Quando você acredita na palavra de Deus, nada pode arrancar das tuas mãos. Lagoinha Canoas, se levante, Lagoinha Canoas, se levante e avance, e avance, e avance, e avance para as promessas de Deus.